Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Como vai você? A música da minha vida. Que já modificou a minha vida, razão de minha paz, já esquecida. Olha, desde o começo eu sabia que num passado não muito distante, ela havia sido garota de programa. Bom, pelo menos era isso o que se comentava ali na igreja. Infelizmente, mesmo na igreja, isso é coisa muito comum. As pessoas também ali tinham o costume de comentar. Cada novo membro que começava a frequentar aquele lugar, todo mundo já comentava, já falava uma coisa aqui, outra ali, que o fulano fazia isso, que o... Sabe, infelizmente, esse tipo de coisa é comum. As notícias corriam. Foi o Walter, um amigo e frequentador da igreja, que um dia me apontou a Jéssica e comentou: você está vendo aquela moreninha ali? Aquela de blusinha branca e rabo de cavalo? Então, estão dizendo que era a mulher da vida. Eu, sinceramente, nunca gostei de falatório, sabe? Fofoca, disque-disque. As pessoas que ficam comentando a vida alheia sem mesmo conhecerem a pessoa. E tudo ali dentro do templo. Eu achava um absurdo. Meu Deus, eu ficava pensando comigo mesmo, será que as pessoas vêm para cá para quê? Para rezar, para falar com Deus ou para falar da vida alheia? Só que nesse caso, especificamente, não sei o que houve comigo, mas no que bati os olhos naquela morena, eu senti uma coisa tão forte, tão gostosa, que mesmo não sendo do meu hábito comentar a vida dos outros e até mesmo ouvir outras pessoas comentando, eu comecei a dar corda para ver se ele me contava mais alguma coisa. Não diga, mas como que você sabe? Bom, saber, eu não sei, mas é o que o pessoal está comentando. Faz pouco tempo que ela começou a frequentar esse lugar aqui. Eu mesmo só a vi 2 ou 3 vezes. E de fato, era a primeira vez que eu vi aquela moça ali nos bancos da igreja. E era uma menina tão linda que eu fiquei olhando para ela e me perguntando em pensamento, será? Mas a troco de quê que uma moça tão bonita ia se atirar na vida? Ela pode ter o namorado que ela quiser. Eu sinceramente não acreditei. Ouvi aquele comentário, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Aparecia gente de todo tipo nos cultos. Havia, claro, aqueles que se diziam seguidores da palavra de Deus, mas que se achavam acima do bem e do mal. Mas que, como eu já disse, viviam comentando a vida dos outros, fazendo mexerico, fofoquinha, disque-disque, falando mal da vida de todo mundo. E havia também ex-dependentes de drogas, de álcool, pessoas, enfim, que levavam uma vida desregrada, mas que depois acabaram se arrependendo e procurando um novo caminho, até porque quem entra numa igreja ou está procurando a salvação, ou de repente está muito no fundo do poço e quer trocar de caminho, procurando uma nova oportunidade, de modo que eu nem dei tanta importância ao fato de que meu amigo falou que ela tinha sido garota de programa, que ela tinha sido mulher da vida. Até porque se estava ali, era porque estava arrependida e queria mudar de rumo. E também porque a vida era dela. Afinal de contas, ninguém tem o direito, pelo menos essa é a minha opinião, de ficar apontando para a cara dos outros e comentando pecados e erros. Eu acho que só Deus tem o direito de julgar. Agora, não posso esconder que, depois
que ele fez aquele comentário, toda vez que eu a via ali sentada, num dos bancos, assistindo ao culto, eu sentia meu coração bater mais forte. Às vezes, até parava de prestar atenção no sermão do pastor, ficava só olhando para ela, no modo como ela passava a mão no cabelo, como segurava a Bíblia. Aos poucos eu fui me encantando por aquela mulher. E fui me encantando de tal modo que eu não conseguia mais prestar atenção em nada. A gente já tinha se cumprimentado algumas vezes, até trocado algumas palavras, mas tudo assim, coisa rápida. Um boa noite, um como vai. Mas mais do que isso nunca. Só que eu vivia pensando nela. Esse tipo de coisa começa, a gente nem sabe como. Pensa um pouquinho, depois lembra da pessoa, aí começa a recordar o momento em que a viu, o jeitinho que ela tinha, um sorriso. De repente está pensando nela de novo, até que uma hora se dá conta de que não consegue pensar em mais nada. Eu vivia pensando nela. Só que mesmo assim, jamais podia imaginar que fosse levar essa fixação a tal ponto que fosse me apaixonar. Aliás, quando me dei conta de que isso estava acontecendo, tentei tirá-la do pensamento de todas as formas, mas esse é o tipo de coisa que, se a gente não corta no começo, depois que, sabe, chega uma hora que não dá. Até porque não convinha. Se era mesmo verdade que ela tinha sido mulher da vida, mesmo que eu não tenha preconceito nenhum em relação a pecados, a erros que as pessoas tenham eventualmente cometido, até porque, como eu disse, só quem tem o direito de julgar é Deus. Mas mesmo assim, não era uma paixão que me trouxesse grandes esperanças de felicidade. E o engraçado é que, repito, eu sempre me achei um cara sem nenhum preconceito, só que confesso, fiquei preocupado quando comecei a me dar conta de que estava me apaixonando. Tanto que, repito, tentei tirá-la da cabeça de todas as formas possíveis e imagináveis. Para se ter uma ideia, deixei até de frequentar os cultos durante 2 semanas. Comecei a frequentar um outro templo. Só que aí me dei conta de que estava fazendo uma coisa estúpida. Porque era pior. Eu sentia tanta saudade dela, tanta falta de olhar para ela, nem que fosse de longe, mesmo que não trocássemos nenhuma palavra, que continuava não prestando atenção nenhuma ao sermão do pastor. Ficava lá na outra igreja, mas com o pensamento o tempo todo naquela mulher. Batia uma saudade tão grande e tão doída. Só Deus sabe o que eu senti quando voltei a frequentar meu antigo templo e a vi novamente pela primeira vez. O coração bateu tão desesperado, tão acelerado, tão descompassado, que eu cheguei a sentir até falta de ar. Mesmo assim, ainda custei a criar coragem e me aproximar. Até que um dia, o culto terminou e o pessoal se aglomerou ali na porta de saída, até porque estava caindo o maior temporal lá fora. Foi bem nessa hora que eu aproveitei para me aproximar e troquei as primeiras palavras com ela, porque até aquele momento só tínhamos dito um para o outro um boa noite, um como vai, e nada mais do que isso. Que chuvarada, hein? E justo agora, na hora da gente ir embora, ela olhou para mim e sorriu. Nem me fale. E o pior é que eu tenho um monte de coisa para fazer em casa.
Quando ela falou aquilo, eu não perdi tempo. Bom, não seja por isso. Eu estou de carro, te dou uma carona. Ela fez uma carinha de felicidade que eu acho que nunca mais vou esquecer. É mesmo? Você me faria esse favor? Favor nenhum, não custa nada. Ah, meu Deus do céu. Quando a gente se apaixona, parece que a pessoa por quem a gente está encantado assume um poder sobre os nossos sentimentos que basta um sorriso, basta um olhar, uma palavra. Comigo aconteceu exatamente assim. Ela tinha um tal poder sobre mim que um sorriso me desmanchava todo por dentro. Fomos então abrindo caminho entre as pessoas e depois demos uma corridinha até o carro. Mesmo assim, ficamos ensopados, pois estava chovendo realmente muito. Quando ela entrou no carro, já senti o cheirinho gostoso que vinha do seu corpo. Perguntei então onde ela morava e acelerei. Quando chegamos diante do seu portão, ela virou para mim e agradeceu. Puxa, obrigada, viu? Se não fosse você, eu não sei que horas eu ia conseguir chegar em casa hoje. Aliás, se me desculpe, mas a gente ainda nem se apresentou, eu não sei o teu nome. O meu? Heraldo. Heraldo. Nome diferente. O meu é Jéssica. Aliás, você me desculpa, Heraldo, eu podia até te convidar para entrar, te emprestar uma toalha para você se secar um pouco, mas é que eu divido a casa com mais 2 amigas e, bom, você sabe, né? Elas devem estar aí agora e... Não, que é isso, imagina. Tá tudo bem. Eu chego em casa rapidinho. Ela então, de surpresa, se aproximou de mim e me deu assim um beijinho no rosto. Bom, então tchau. E mais uma vez obrigada. Você me salvou do temporal. A gente se vê na igreja. Ah, meu Deus, que mulher. O jeitinho dela, o sorriso dela, sua voz, seu perfume, tudo nela me encantava. Ela tinha um jeitinho tão doce de menina. Era uma mulher adulta, com corpo de mulher, mas o jeitinho era de menina. Bom, se eu já pensava nela direto, depois daquela carona, então, aí mesmo é que não consegui mais tirá-la do pensamento. Passamos a conversar direto na igreja. Às vezes sentávamos até lado a lado, durante o culto. Até que chegou num ponto que, para mim, já não tinha mais a menor importância o fato de ela ter feito isso ou aquilo no passado. Quer dizer, isso se toda aquela conversa, aquelas fofocas, fosse mesmo verdade. No começo, não vou negar, isso até chegou a me incomodar um pouco. Tanto que tentei tirá-la do pensamento a todo custo. Só que depois, não sei o que aconteceu, mas eu nem lembrava mais daquela história, de tão encantado que estava. Quando alguém vinha me comentar qualquer coisa nesse sentido, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu não estava nem aí. Eu não queria nem saber. Até que um dia lhe dei carona novamente e desta vez acabou rolando um beijo. Nesse dia, aliás, ela até me convidou para entrar. E mais do que um simples beijo, aconteceu tudo o que pode acontecer entre um homem e uma mulher. Não sei dizer nem como tudo aconteceu de tão rápido que foi. Aquele beijo me incendiou de tal forma que deu origem a um segundo, a um terceiro,
De repente a gente estava um colado no outro, bocas coladas, como se tivesse uma cola. E aquele perfume me embriagando, aquele perfume se impregnando na minha pele. Quando eu vi, já estava acontecendo tudo. E meu Deus, como é bom fazer amor com a pessoa que a gente ama. Depois disso, já cego de tanto amor, eu a pedi em namoro. Naquelas alturas, eu já sabia um pouco mais da sua vida. Segundo ela mesma me contou, seus pais moravam em Irati e trabalhava num salão de beleza de um shopping. As amigas com quem ela dividia a casa também trabalhavam no mesmo salão. É claro que não fui indiscreto a ponto de perguntar se era verdade aquela história que tinham me contado, até porque não queria constrangê-la. Mas, quando disfarçadamente perguntei o que ela fazia antes de trabalhar ali naquele salão, notei que ela desconversou. Não quis entrar em detalhes. Para mim, na verdade, apaixonado do jeito que eu estava, já não estava importando o seu passado. Só o que importava é que, se isso fosse verdade, se ela estava ali na igreja, frequentando os cultos, é porque tinha largado daquela vida. O problema mesmo foi que as pessoas começaram a comentar o nosso namoro. Ninguém falava diretamente na nossa frente. Mas sabe quando você começa a escutar um burburinho? Por onde passa? Olhares, sabe? Sorrisos. Não demorou muito e até a minha mãe, que também frequentava os cultos, veio chamar a minha atenção. Heraldo, o que você tem com aquela moça, hein? Que moça, mãe? Ah, que moça, Heraldo. Não sei o nome dela. Aquela com quem você vive grudado na hora do culto. Por acaso você está enrabichado por ela? Eu ri da expressão que ela usou. Mas que enrabichado, mãe. Se é jeito de falar, eu estou gostando dela sim. Aliás, a gente está namorando. Qualquer dia eu a trago aqui para conversar com a senhora conhecer. A minha mãe me olhou com uma cara tão feia. Namorando? Mas vieram me contar que ela não é moça direita? Você não sabia disso? Que isso, mãe? Tem nada a ver. A Jéssica trabalha num shopping, num salão de beleza. Não é o que vieram me contar. Estão dizendo que ela é mulher da vida. E se isso for verdade, não quero ver você perto dessa menina. Eu já devia imaginar. Até porque, é como eu já falei, eu já tinha notado as pessoas comentando, as pessoas conversando baixinho, aí olhavam para mim, quando a gente estava junto, então nem se fala. Eu já devia estar imaginando que aquilo ia chegar aos ouvidos da minha mãe e a reação dela não precisava nem ninguém me contar. Eu já sabia qual seria. Só que, ainda assim, não dei a mínima por que ela falou. Ela que ficasse lá com aqueles mexeriqueiros de plantão, porque eu não estava nem aí. A mãe, no entanto, não deixou só naquela primeira conversa, não. Depois daquilo, vivia me enchendo a cabeça, me dando conselhos, mas tudo que ela dizia, eu escutava por um ouvido e soltava pelo outro. Até porque, fosse qual fosse a opinião dela, tivesse a Jéssica trabalhado como mulher de programa ou não tivesse trabalhado, para mim não importava nada. Eu era adulto. Tinha capacidade para tomar as minhas próprias decisões. E mesmo que ela fosse contra, o fato é que a gente continuou o namoro, mesmo
com todos os comentários, com aquele clima estranho que havia ali mesmo na igreja, até que um dia ela me chamou de lado para conversar. Notei de saída que ela estava estranha, parecia nervosa, preocupada. Ela era sempre tão calma. Quando eu perguntei o que tinha acontecido, ela foi direto ao assunto. É a tua mãe, Heraldo. A minha mãe? Ué, o que tem a minha mãe? Você já deve imaginar o que é, né? Ontem ela apareceu lá em casa para conversar comigo. A mãe na tua casa? Mas ela nem sabe onde você mora. Alguém informou, né? Porque ela encontrou o caminho. Tá, mas o que ela queria? Nem queira saber. Ela me falou tanta coisa. Disse que eu não prestava, que não queria ver o filho dela metido com... Bom, você deve imaginar, né? Se eu tivesse um pingo de vergonha, eu parava até de frequentar a igreja, de que eu me mudava atrás de bairro. Olha, ela me ofendeu tanto, tanto. A mãe falou isso? Mas a troco de quê? Claro que eu sabia muito bem o motivo. Mas me fiz de desentendido, até porque não queria confrontá-la com a verdade. Não queria constrangê-la. Apesar do seu passado, aquilo já não me dizia respeito. Digamos que ela tivesse sido a maior pecadora do mundo. Meu Deus, as pessoas têm o direito de mudar. E eu, para dizer a verdade, não queria nem ouvir, nem comentar, nem escutar nada a respeito do que ela tinha feito ou deixado de fazer. Não significava nada para mim. Era uma outra vida. Só me importava o momento presente. Só que, claro, a minha mãe a tinha procurado em casa e tinha dito coisas, segundo a Jéssica mesmo me contou, que eu não imaginava que a minha mãe pudesse ser tão cruel. Depois daquele desabafo, ela ficou olhando para mim, pensativa, como se quisesse talvez me contar alguma coisa, até que no fim falou: olha, Heraldo, eu sei que algumas pessoas comentam sobre minha vida, lá mesmo na igreja, e não se faça de bobo, você já deve ter escutado muita coisa. Sim, mas e daí? Onde você quer chegar, Jéssica? Heraldo, eu não quero trazer problema para ninguém, e muito menos fazer mãe brigar com o filho. Eu já notei que eu e a tua mãe, a gente não vai conseguir se entender. Até porque ela me condena. Ela ouviu coisas sobre o meu passado e não me acha à altura de estar namorando com o filho. E se você quer saber, eu até entendo. Juro que entendo. Enfim, eu te chamei aqui para conversar porque... Bom, eu acho melhor a gente terminar o nosso namoro. Terminar? Mas, Jéssica, por que isso? Porque não vai dar certo, Heraldo. Já falei, a gente é muito diferente. Além do mais, tem um monte de coisas que você não sabe sobre mim. Deve até ter escutado um comentário aqui, outro ali, mas a verdade toda você não conhece. E se conhecesse, bem provavelmente você iria concordar comigo. Melhor a gente se separar. Sabe, naquela hora, nervoso, acabei falando o que talvez não devesse ter dito, porque... Mas sabe, me desesperei. Jéssica, você não precisa dizer mais nada. Se é pelo fato de você ter trabalhado como mulher da vida, eu sei disso há muito tempo. E quer saber de uma coisa? Não me interessa e não me importa. Você já sabia, né? É claro que eu já sabia.
É como você mesma falou, o pessoal comenta. Isso não te incomoda? Juro que não me incomoda. Teu passado ficou para trás, passado é passado. O que importa para mim é o presente, que a gente se ama. Tá, mas e a tua mãe? Mas Jéssica, o que tem a minha mãe? Eu sou outra pessoa, eu sou adulto. Eu não dependo dela para nada. Eu te amo. Será que você não percebeu ainda? E a opinião da minha mãe, eu não estou nem aí. Eu sei, Heraldo, mas querendo ou não, ela é tua mãe. Você me desculpa, mas eu não quero me meter em confusão de família. Você pensa que eu viveria em paz sabendo que a mãe brigou com o filho por minha causa? Eu não quero isso para mim. Mas, pelo amor de Deus, Jéssica, não vai haver briga nenhuma. Ela pode até ficar de cara virada durante algum tempo, mas ela vai acabar compreendendo. Até porque, é como eu já te disse, eu sou adulto, eu mando na minha vida. Eu te amo. O teu passado não importa para mim. A única coisa que me importa é daqui para diante. Eu pensei que você gostasse pelo menos um pouco de mim. Heraldo, você sabe que não é isso. Você sabe que eu estou apaixonada por você, mas é que realmente não dá, viu? Mas, Jéssica, pelo amor de Deus, o que importa o que você fez ou deixou de fazer? Você parou com isso? Você... ou não parou? Em vez de responder, ela baixou os olhos. Depois voltou a me encarar. Só que, em vez de responder, continuou em silêncio. Eu, naturalmente, insisti. Você largou dessa vida, não largou? Você não falou para mim que agora está trabalhando num salão de beleza lá no shopping? Meu Deus, me deu uma agonia, porque ela continuou olhando para mim, mas não respondeu. De repente, depois de algum tempo, ela suspirou e decretou o fim. Heraldo, infelizmente, nosso namoro está terminado. Eu gostaria muito que você me entendesse as minhas razões. Eu gosto de você, você sabe disso, mas é que não dá. Ela falou aquilo e virou as costas e começou a se afastar. Eu ainda fui atrás, só que ela não quis mais conversa. Só falou que a minha mãe é que tinha razão, que eu devia mesmo era ficar longe dela. E depois desse dia, ela parou até de frequentar o culto ali na igreja. Eu ainda a procurei várias vezes na casa onde ela morava, mas uma das suas amigas, daquelas que dividiam o aluguel com ela, falou que ela não estava, que estava trabalhando, até que depois de algum tempo eu fiquei sabendo que nem morando ali mais ela estava. Simplesmente sumiu da minha frente e da minha vida. Olha, como é triste a gente sentir a falta de alguém que mora lá no fundo do coração. Os dias passam e sempre tem aquela esperança de que alguma coisa vai acontecer, de que ela vai sentir saudades e vai ligar, de que ela vai pensar melhor e compreender que a opinião da minha mãe ou dos outros frequentadores do culto, para mim, é a mesma coisa que nada. Só importa é o amor que eu sinto por ela. Só que os dias passam e nada acontece. Juro que realmente não me importava com o passado dela, com aquilo que ela tinha feito ou deixado de fazer. No começo até fiquei um pouco perturbado, mas depois, à medida que fui me apaixonando, tudo mais foi perdendo o sentido e o valor. E só me importava estar ao seu lado. Quando perguntei se ela tinha largado aquela vida,
Ela ficou em silêncio, não abriu a boca, nem para confirmar, nem para desmentir. Mas eu tenho certeza que sim. Até porque, se não tivesse largado da prostituição, não estaria ali frequentando os cultos. Depois simplesmente se afastou, dizendo que não queria que eu brigasse com a minha mãe, que a gente se afastasse um do outro. Chegou a dizer que no passado tinha já vivido uma situação parecida e que não queria repetir o mesmo erro. Agora me encontro aqui nessa situação. Acho que nunca senti tanta saudade de alguém como sinto dessa mulher. E estamos separados hoje por causa de nada. Por causa da opinião da minha mãe e dos frequentadores daquele culto que nem frequento mais. Porque se pessoas que estão diante de Deus, em vez de se preocuparem com a sua própria vida, se preocupam em falar mal dos outros, essas pessoas não vão à igreja para se aproximar de Deus coisa nenhuma. Repito, nunca senti tanta falta de alguém. E o pior é que não sei como encontrá-la. Olha, a saudade é tanta que chega a me doer o peito. Mesmo assim, não perdi a esperança de reencontrá-la. Quem sabe um dia, quem sabe até se ela está escutando essa carta, talvez ela resolva aparecer de novo, ou me dar um alô, ou quem sabe a gente cruze numa rua qualquer. Rezo a Deus que aconteça, porque eu sinto tanta vontade de revê-la. Mesmo que ela continue não querendo mais nada comigo, eu só queria vê-la, sentir de novo o seu perfume, contemplar de novo o seu sorriso, aquele seu jeitinho de menina que tanto me encantou. Que importa o que ela fez no passado? Eu só queria matar essa saudade que está acabando comigo. Queria ver seu sorriso, seu olhar, seu jeitinho de passar a mão no cabelo. Ah, meu Deus, como eu preciso ver essa mulher de novo. Mesmo que seja por um breve instante. Mesmo que seja uma última vez.